Glória a Deus. Podeis assentar, amada igreja? Hoje eu estou com esse compromisso, com essa incumbência de trazer a palavra para a amada igreja. Uma palavra que foi ministrada no meu coração nessa madrugada. E eu quero compartilhar com você, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Amém, glória a Deus. À medida que vocês forem encontrando, vão ficando em pé, que aí eu tenho aquela certeza que todos encontraram, né? Lucas capítulo 7, versículo de 11 a 17. Muito bom estar na casa do Senhor, amém? O salmista Davi dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chega na quarta-feira à noite, eu fico feliz de saber que na quinta de manhã nós estaremos aqui reunidos e nós vamos nos encontrar para juntos adorar ao Senhor, ou falar com Ele e ouvir também a voz dEle. Amém? Todos encontraram? Diga amém. Amém. E depois de concluir, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu no dia seguinte, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e ia também uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Repita comigo: íntima compaixão. Amém. Por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Pai, esta é a tua palavra, Senhor amado, Jesus querido, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Que o Senhor venha me usar para a glória e honra do teu nome. Eu quero despir-me de todo conhecimento, de toda sabedoria humana, para que o teu Espírito venha falar livremente à sua igreja, Pai, através da minha vida. Ó Deus, sê conosco, Pai. Que esta palavra venha encontrar, Pai, guarida nos nossos corações, no coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se podeis assentar. Se eu pudesse dar um título a essa palavra, eu ia dizer assim, que nos momentos de desânimo, nós vamos lembrar da viúva de Naim. Então, é justamente na hora que nós sentimos assim, esquecidos, desprezados, que devemos lembrar como Jesus foi ajudar aquela viúva. Foi exatamente em seu momento de maior necessidade. Então, no nosso momento de maior necessidade, tenha certeza disso, que Ele vem nos auxiliar. Ele auxilia a mim e auxilia você também. Nos altos e baixos da nossa vida, porque na vida a gente tem altos e tem baixos. Às vezes nós sentimos assim, que Deus não está tão atuante no nosso cotidiano. Às vezes nós começamos a sentir que os acontecimentos parecem estar devagar. Parece que a gente ora e a nossa oração bate no teto, né? Tem até falado, parece que o teto está de bronze, sem grandes mudanças. E aí, às vezes, a gente fica até difícil identificar quando que foi que Deus atuou na minha vida. A gente começa a pensar assim, a gente começa a sentir insignificante, sem grandes mudanças. Quando que Deus interveio na minha vida? A gente começa a pensar assim. Então, às vezes,
é um conselho que eu vou te dar. E quando eu me sinto assim, eu começo a pegar, eu vou na Bíblia e começo a ver assim, algum personagem, alguma pessoa. Quando eu sinto assim, que minha vida está sem significância, eu vou na Bíblia e começo a ver se tem alguma pessoa que sentiu assim. Então eu imagino que eu peguei essa mulher, eu pego às vezes essa mulher, porque a palavra de Deus não fala nem o nome dela, a gente nem sabe o nome dela, ela é mencionada pelo nome da vila que ela morava, que era uma vila agrícola, e pelo estado civil. E às vezes acontece, né, na vida da gente que eu sou esposa do Joaquim, eu sou a mãe do Ramon, eu sou a mãe do Rodrigo, mas e quem sou eu? Às vezes a gente começa a sentir tão insignificante, e eu lembro dessa mulher, ela era uma mulher insignificante, mas essas coisas, quando nós sentimos assim tão insignificante, é o momento que Jesus vem e tem compaixão da gente. É nessa hora que ele está atuando e nós precisamos ter a certeza disso. A mulher é viúva de Naim e somente o evangelista Lucas que registra essa história. E para mim essa história, que não é uma história, que é uma verdade, ela representa a essência da ministração personalizada feita por Jesus. E como ele ajudava as pessoas desanimadas e sem perspectiva de vida, porque aquela mulher ali não tinha perspectiva nenhuma de vida. Esse relato deixa claro que Deus se importa comigo e se importa com você. Posso ouvir um amém? Deus se importa comigo e se importa com você. E este milagre, no capítulo 7, mostra Jesus parando uma procissão fúnebre e trazendo milagrosamente a vida de um rapaz que já estava morto, voltando à vida. Mas há muito que para a gente entender nessa situação. Com todos os milagres, mas sobretudo nesse, o contexto é vital para a compreensão do ocorrido. Ele começa o seu relato dizendo que Jesus estava em Cafarnaum no dia anterior e havia curado o servo do centurião. Depois disso, nós fomos informados, no versículo 11, no dia seguinte, o Senhor foi para uma cidade chamada Naim, acompanhada de um grupo de discípulos. Essa sequência é muito importante. Por quê? Porque a gente vai entender a importância que Jesus deu àquela mulher, para trazer para a nossa vida a importância que Deus dá também a mim e a você. Cafarnaum fica a 180 metros, mais ou menos, abaixo do nível do mar. E Naim fica aproximadamente 200 metros acima do nível do mar. Então é uma subida, é uma árdua subida que Jesus tem ali para sair de Cafarnaum até chegar a Naim. Então, exigindo dele uma subida muito grande, e para caminhar até Naim seria necessários mais ou menos 1 a 2 dias. Então, isso significa que Jesus precisou acordar bem cedo, ou caminhado durante a noite toda, para interceptar aquela procissão fúnebre. No dia seguinte, porque a palavra fala no dia seguinte. Esse no dia seguinte, ele não entrou aí à toa. Tem um significado dessa palavra aí. Porque quando Jesus se aproximou daquela cidade, ele avistou aquela viagem exaustiva que ele sofreu, ele avistou esse rapaz de 20 e poucos anos que estava sendo levado para o enterro, em uma maca. Né? Lucas conta que aquele jovem era o único filho de uma viúva. E alguns estudiosos deduzem do texto grego que aquela mulher não tinha. A Bíblia registra que ela não tinha nenhum filho. Mas os estudiosos registram que ela não tinha nenhum descendente e nem ascendente. Então ela era sozinha. E numa vila agrícola, né, precisando de trabalhar. E um grupo de moradores acompanhava aquela tragédia. Gente, perder um filho, obviamente, eu nunca perdi, vocês aqui nunca perderam. Mas é uma tragédia para qualquer pessoa, perder um filho.
Agora nós vamos pensar, você já perdeu um filho, né? Perdeu 2 filhos. Então é uma tragédia, né, irmã? Amém. Pois é, a irmã ali perdeu 2 filhos. Então, irmão, nós vamos analisar a situação dessa mulher, que além dela perder o filho, ela teve sérias complicações em termos sociais, espirituais e financeiros. Uma viúva sem herdeiros na antiga Israel, na cultura do Velho Testamento, acreditava-se que o marido, quando ele morria antes da idade avançada, quando ele morria novo, então tinha uma cultura que Deus estava punindo a mulher. É tão verdade que a gente vê também lá, quando Noemi perdeu o esposo, ela falou, Deus, o Senhor está me punindo, né? Então tinha essa cultura, então ela estava deprimida por isso, ela estava oprimida, sofrendo essa tortura, vamos dizer, social, uma dor espiritual e uma dor emocional. Tudo isso na vida daquela mulher. Qualquer perda de algum parente, de um ente querido, nós já sofremos. Então, nós sofremos aí, né, recentemente com a perda da nossa querida pastora Carmen, né, e o pastor Devail. Foi muito doloroso para nós. E imagina a vida dessa mulher, perder o único filho, único descendente que ela tinha, diz os estudiosos. Então, ela além de enfrentar aquela crise emocional, aquela crise espiritual, porque, né, onde está Deus? Não sei se ela questionou. Até a possibilidade de passar fome, porque no casamento a mulher era designada à proteção financeira do marido. Então a mulher não tinha trabalho fora, a mulher dependia do marido. Aí o marido morreu, ela ficou na dependência do filho. Então ela teve 2 perdas, né? Do marido, porque ficou viúva, e a perda do filho. Mas a Bíblia não relata que ela tinha ganho. Se o filho tinha 20 e poucos anos, ela provavelmente devia ter uns 40, 45, meia idade. Então ela estava desamparada, vamos dizer, social e financeiramente muito carente. E espiritual também, porque ela entrou num momento de profunda tristeza. Mas exatamente naquele momento em que os moradores daquela vila carregavam o filho daquela mulher para ser enterrado, vem Jesus, no dia seguinte, né, após a cura do servo de centurião, ele veio e diz a palavra que ele moveu-se de íntima compaixão. Jesus, de alguma forma, sentiu a situação profundamente desesperadora daquela viúva. Olha, nós não sabemos, mas aquela mulher, às vezes, pode ter passado a noite inteira orando para Deus curar o filho, para ele não morrer. E aí ele morreu. Eu não sei, eu estou conjecturando, estou imaginando. E ela pode ter passado a noite inteira implorando a Deus, implorando ao Deus de Israel, que lhe desse um motivo. Então, por que ela fez? Questionando, porque na perda veio os questionamentos. Ela poderia ter perguntado a Deus, será que vale a pena eu continuar a viver sem marido, sem filho, vivendo nessa terra? Como que eu vou viver? Ou talvez ela tivesse continuado, estivesse aterrorizada com a solidão que ela haveria de enfrentar. Sem marido, sem filho, sem parente. Mas nós sabemos que Jesus decidiu partir imediatamente de Cafarnaum, o que exigiu que ele caminhasse ainda de noite para interceptar aquela procissão que estava a caminho do enterro. Então Jesus sentiu íntima compaixão por aquela mulher. Se aquela mulher passou a noite orando, clamando, eu não sei, eu creio que sim, a Deus de Israel. Jesus, aonde estava, ele foi movido de compaixão por aquela mulher. Porque não fala na Bíblia que aquela mulher estava na procissão e que ela foi atrás de Jesus, Jesus, ressuscita meu filho. Não, a Bíblia não registra isso. A Bíblia não registra que ela tenha interceptado Jesus. Mas Jesus viu, como no tanque de Betesda, que Jesus viu aquele homem lá. Também aquele homem não pediu Jesus.
Mas a gente não sabe o que precedeu os acontecimentos, se aquela mulher passou a noite clamando ao Senhor. Mas a verdade é que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Ele teve muito antes de, por acaso, ter cruzado aquele cortejo. Eu não acredito em acaso. Não teve por acaso. Não tem. Tem Jesuscidência. Tem Deusidência. Tem a presciência de Deus de colocar os acontecimentos no lugar. Por que que ele chegou lá exatamente na hora da necessidade dela? E é assim que Jesus faz conosco. Nesse momento que nós estamos sentindo insignificante, parece que a vida não tem mais sentido. É tanta perda, é tanta dificuldade na nossa vida, que nós achamos que Deus nem está preocupado com a gente. Mas é nesse momento que Jesus chega. É nesse momento que Jesus chega para ela e fala para ela: não chores. É nesse momento que você está vivendo essa dificuldade. Se você está em casa nesse momento, se você está chorando, sentindo insignificante, sentindo que Deus não se importa com você, que você está desanimada, é nesse momento que Jesus chega e fala para mim e fala para você: não chores, tem solução para você. E ele não temeu a impureza ritual que havia naquela época, que não poderia tocar no morto. Ele não temeu isso. Ele parou aquela procissão e tocou no esquife, tocou o esquife. E depois ordenou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Só para descontrair, né? Para ninguém dormir aqui. Eu sei que não tem ninguém dormindo, mas uma vez eu lembrei disso aqui agora por causa dessa palavra esquife. Eu lembrei que eles fazem tanta piadinha com crente, né? Nós sofremos na mão deles, né? Eu ouvi uma piadinha uma certa vez que Jesus... um pastor pregando na igreja, e ele disse assim: olha, irmãos, vocês sabem que Jesus também era músico, porque Jesus tocou o esquife. Então é só mesmo para descontrair. Na verdade, isso não aconteceu. Isso é piadinha que fazem com os crentes, né? Então Jesus tocou naquele morto e ordenou: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que estava morto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Está nos versículos 14 e 15. Eu não sei se você nesse momento tem algum projeto que está morto, que você já está indo enterrar. Eu não sei se é o seu casamento que você acha que já acabou, que você está indo enterrar. Eu não sei se você está desanimado porque o seu filho, a sua filha não se liberta das drogas, não se liberta do mundo, e você já desistiu, já está indo enterrar. Eu sei que nesse momento Jesus move de íntima compaixão por mim e por você. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. É nesse momento que você está indo enterrar todo o seu sonho. É nesse momento que Jesus move de íntima compaixão e fala: meu filho, tem solução para você. Minha filha, tem solução para você. Não importa a pandemia, não importa a crise, não importa o que está acontecendo, não importa a frieza espiritual. Deus ouviu a sua oração e Deus está movendo de íntima compaixão por mim e por você. E Ele está dizendo: levanta-te. E o morto começa a falar, e os seus sonhos estão sendo ressuscitados. Nesta manhã, Deus me deu essa palavra para trazer para você. Se nós observarmos neste texto que nós lemos, estava indo ali uma procissão do luto, uma procissão de tristeza, a mãe chorando, quem sabe entre as lágrimas, não dava nem para ver o rosto, porque ela estava chorando, e aquela multidão que acompanhava ela também, aquele grupo de moradores daquela vila também que acompanhava ela chorando. Mas do outro lado vinha Jesus, com os discípulos, movido por alegria. Então é o encontro da procissão de tristeza com a procissão da alegria. E aqui também eu encontro uma mensagem linda para nós.
que quando Jesus chega, a alegria chega. Aquela multidão de alegria contagiou aquele povo que estava na tristeza. E isso serve de alerta para nós, porque às vezes nós deixamos a tristeza dos outros nos contagiar. Às vezes a pessoa está tão triste, tão abatida, tão acabada, que às vezes ao invés da gente chegar na pessoa com alegria e levar alegria para aquela pessoa, a gente deixa aquela tristeza contagiar a gente. Ah, irmã, às vezes a gente fala, irmã, realmente seu caso está muito difícil, né? Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita, né, irmão? Por um caso bem difícil. Mas quando nós chegamos lá, nós podemos passar por aquela pessoa alegria. Nós colocamos aquela mulher ali para dizer para ela que ela está privilegiada de Deus a ter permitido ela passar pela prova para resgate da família. E é isso que nós precisamos fazer. Não deixar a tristeza do outro contagiar a gente, mas a gente passar força, passar virtude, passar alegria. Falar, olha, Jesus move-se de íntima compaixão por você nessa hora. Jesus está trazendo a vitória para você. Então a multidão da alegria contagiou aquela multidão de tristeza. E o que aconteceu? Né? Naturalmente, a multidão de moradores da vila e os seguidores de Jesus ficaram tão assombrados com aquela dor que estava sendo compartilhada, ter transformado em alegria, que todos glorificaram a Deus dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Eu quero dizer para mim, para você que está aqui, para você que está em casa, um grande profeta se levanta nesta manhã, para trazer vida na sua vida, naquilo que estava morto. Eu profetizo sobre a sua vida, que está se levantando entre nós, um grande profeta. Você recebe aí? Trazendo alegria aonde estava reinando a tristeza. Naquele projeto morto, Deus está trazendo vida. No seu casamento falido, Deus está trazendo a união. Naquela situação difícil que você está passando, que você acha que está tão insignificante, Jesus está chegando com a ressurreição do seu projeto na sua vida. Amém? Não tem projeto falido para o Senhor nosso Deus. Não tem dificuldade que o nosso Deus não possa resolver. O nosso Deus é o grande profeta que está se levantando entre nós nessa manhã. Mas aquele milagre tinha a ver com o resgate de uma alma desesperada. Como Jesus se preocupava com a alma das pessoas. Como Ele se preocupa com a minha alma, com a sua alma. Às vezes a gente vem para este local aqui com a nossa alma estraçalhada, com tristeza. É natural, porque nós temos a manhã de milagres e nós temos a tarde de libertação. E essa manhã de milagres e essa tarde de libertação, ela funciona aqui na Igreja Presbiteriana Viva como um pronto-socorro. Que aqui tem os intercessores que estão orando por mim e por você. Aquele momento que você está sentindo só, você corre para cá. Nós temos um exército aqui que está clamando a Deus pela minha vida e pela sua vida. Jesus se preocupa, a Igreja Presbiteriana também se preocupa com sua alma. Nós temos a clínica da alma, onde as pessoas vêm e recebem o atendimento. Então Jesus estava preocupado em resgatar aquela alma que estava desesperada. Jesus está preocupado em resgatar a sua alma também. Para tirar a sua alma da tristeza, do problema que veio te assolar, da dificuldade que veio sobre a sua vida. Jesus está preocupado com isso, sim. Porque aquele milagre, ele teve esse condão de resgatar aquela alma que estava tão desesperada que ela nem percebeu que Jesus estava vindo, de cabisbaixa, chorando no meio daquela procissão, sem fé, sem esperança. Mas eu não sei o que antecedeu, eu não sei se ela orou a madrugada toda, porque Jesus em Cafarnaum sentiu incomodado a vir a Naim.
por causa dessa morte. Jesus foi incomodado. Por quê? Não tem acaso de Deus, não. Tem coincidência, não. É Jesus-cidência. A situação dela clamava por uma atenção imediata. Mesmo que tivesse que viajar para longe, Jesus viajou e se encontrou com ela naquele momento. Ele conhecia a situação desesperada daquela mulher. E ele rapidamente foi até ela. Ele conhece a situação que você está passando. Ele sabe que você já desanimou. Ele sabe que você já desistiu. Ele sabe que você está sentindo insignificante. Ele sabe de tudo isso. Às vezes você acha que a sua oração nem está sendo ouvida. Mas ele conhece essa situação, e ele vai até o encontro dela, e ele conhece a minha e a sua situação, e ele vai ao seu encontro, e ele diz para você: tem saída, tem solução, eu sou a solução. Ele move de íntima compaixão, e ele fala para mim e para você: eu sou a solução daquilo que você está precisando. No entanto, por mais inspirador que seja esse acontecimento, nós vamos encontrar também mais do que uma história interessante. Ela confirma indiscutivelmente que Jesus conhecia aquela viúva, pobre, esquecida e carente. E é justamente nesse momento quando nós sentimos, comecei assim a palavra, não foi? Justamente quando nós sentimos esquecidos ou desprezados. Quando nós sentirmos dessa maneira, nós vamos lembrar que Jesus foi exatamente ao socorro daquela viúva em seu momento de maior necessidade. E se ele foi até lá, ele vem até aqui. Talvez você nessa manhã está sentindo como aquela viúva. Ah, meu caso não tem mais solução, essa doença não tem cura, esse homem não tem jeito, essa mulher fala demais, não tem conserto, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem, então eu desisti, vou deixar a vida me levar. Quem sabe você está assim? Meu filho já morreu mesmo, não tem mais saída para mim, não sei o que será de mim, será que vai valer a pena eu viver? Eu vou passar fome, eu vou passar necessidade, o que vai ser da minha vida? Quem sabe você está nessa manhã dessa maneira? E é nesse momento que Jesus chega, é nesse momento que chega o grande profeta, que as pessoas que estão à sua volta vão compreender que um grande profeta chegou e trouxe a sua vitória, amém? Mas nesse texto também nós temos uma segunda lição, que nós podemos aprender com o exemplo de Jesus. É a importância de nós ajudarmos, de nós abençoarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Muitos de nós, às vezes no círculo da nossa influência, sentirão desânimo de tempos em tempos, no nosso ambiente de trabalho, ou dentro da nossa casa, ou o nosso vizinho, ou as pessoas nos procuram porque estão desanimadas. Então muitos de nós, do nosso círculo de convivência, nós podemos fazer o quê? Nós podemos contar a respeito dessa nossa irmã lá de Naim. Olha, lá em Naim tinha uma irmã que ela era viúva, e contar de como o Senhor conhecia o desalento dela e a grave crise pessoal que essa mulher estava vivendo. Uma crise espiritual, uma crise emocional, uma crise financeira, né? Não sei, quem sabe ela é pessoa que às vezes nem valia a pena viver. E isso, nós espalhando isso para o nosso grupo de convivência, isso pode mudar tudo na vida da pessoa que nos procura. Então, amados, vamos levar essa lição também. Jesus atende você, mas você também pode abençoar outras pessoas, levando essa alegria, falando para a pessoa que Jesus é a alegria, que ele chegou na procissão da alegria e encerrou aquela procissão de tristeza. Para mim, todos os milagres de Jesus, durante o tempo que ele passou na terra, poucos são tão ternos e compassivos quanto essa ministração da viúva de Naim. E como aquela do tanque de Betesda. Essas duas pessoas, eu não sei se tem mais algum relato na Bíblia, mas esses dois milagres, eu sei que não dependeu da pessoa pedir no momento, não interceptaram Jesus.
Mas momentos antes, não sei se as pessoas pediram, mas mostra para que Jesus veio, né? A importância que ele dá para mim e para você, porque os outros milagres ele fez para testificar a sua autoridade espiritual, né? Vão lá, fala para João Batista que os cegos veem, né? Que os coxos andam, os paralíticos e os surdos ouvem, testificando o ministério de Jesus. Mas esses testifica a compaixão que ele sentiu por essa mulher e que ele sente por mim. Isso nos faz lembrar de quanto somos importantes e que jamais ele esquecerá de nós. Então nós não podemos nunca esquecer deste amor e deste carinho que Jesus tem por mim e que ele tem por você. É esta palavra que Jesus ministrou no meu coração para eu trazer para a amada igreja. Aquele momento que você sente, eu não sei se você já sentiu assim, mas eu já senti. Aonde foi parar as minhas orações? Tanto que eu já orei e eu não fui atendida. Cadê? Aonde está essa oração? Já me aconteceu de pensar dessa maneira. E naquele momento que eu pensei dessa maneira, compartilhei com uma irmã de oração, no outro dia eu recebi o meu milagre. No momento que você sente, não tem mais jeito, agora acabou, cheguei no fim, fundo de poço. É nesse momento que Jesus move de íntima compaixão e vem até você trazendo o seu milagre. Eu gostaria de falar com você nessa manhã. Se você se sente assim, se você tem essa causa, você tem a liberdade de vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Cadê o ministério de louvor? Amém? Eu quero orar por você. Eu sei que existem momentos na nossa vida em que nós, às vezes, nos sentimos assim. Tudo que eu fiz, a gente às vezes costuma até falar. Tudo que eu fiz para fulano caiu em saco furado. Às vezes a gente até fala isso. Mas como a nossa irmã falou aqui no momento da oferta, a nossa vida é um plantio. Toda aquela oração que você fez, Jesus colheu. Vai chegar um momento que você achar, que você pensa que você está no fim da linha, vai ser um momento em que ele vai entrar com a providência. Vai ser nesse momento que ele é movido de íntima compaixão. E ele vem e traz a sua vitória. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos louvar ao Senhor. Enquanto você vem aqui à frente, enquanto você tem a sua fé reanimada, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque um grande profeta está entre nós, e ele moveu de íntima compaixão pela minha vida e pela sua vida, e ele vai te entregar a vitória nesta manhã. Envergonhe o inimigo que não quer que você receba a sua vitória. Que o Espírito Santo ele não envergonha ninguém. Tenha liberdade de vir aqui à frente para você receber o seu milagre. As orações que você fez não caiu em saco furado. Tudo que você fez, tudo que você pediu ao Senhor foi um plantio. E nesse momento eu profetizo sobre a sua vida que Ele está movendo de íntima compaixão. Nesse momento Ele está movendo de íntima compaixão e está trazendo milagre na sua vida. Vamos louvar. Amém, glória a Deus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Oh glória, oh aleluia, oh glorificado seja o teu nome, Senhor. Glórias. Incomparável.
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Não há nada e ninguém comparado ao nosso Deus. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo é incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Aleluia. Vamos orar, amados. Um grande profeta está entre nós. Jesus olhou a sua oração. Jesus saiu de Cafarnaum e atravessou aquela colina toda, subiu aquela colina para chegar e fazer o milagre, viúva de Naim. Jesus nesta manhã está movendo de íntima compaixão e trazendo sobre a sua vida o seu milagre. Aquele projeto que estava morto, Jesus está ressuscitando. Os intercessores podem fazer a mão de conchinha também para receber. Os intercessores também, o Ministério de Louvor também pode receber nesta manhã o seu projeto que estava morto. Eu profetizo que Jesus está ressuscitando ele nesta hora. Oh, xericanto ilamanjo manabas tu decanta laia. Aquela oração que você fez, Jesus colheu no odre. As suas lágrimas, Jesus colheu no odre. O tempo é do Senhor. Ele se moveu de Cafarnaum até Naim. Ele está se movendo para trazer a sua vitória nesta manhã. Ele está se movendo para trazer o seu projeto na sua mão. Ele se move de íntima compaixão. E nós podemos declarar: um grande profeta se levantou entre nós nesta manhã. Um grande profeta se levantou e está trazendo para mim e para você o nosso milagre. Receba que é da parte do Senhor. Vamos declarar que Ele é santo, que Ele é santo, e Ele está se movendo de íntima compaixão pela minha vida e pela sua vida. Oh glória, oh aleluia, santo, santo, santo. Oh recanto e lá manchomas, você canta lá maná, você canta lá terra lá se amaná. Reina sobre a terra e céu para sempre. Glória, oh aleluia. Nunca mais você vai se sentir rejeitada. Eu profetizo sobre a sua vida que nunca mais você sentirá rejeitado, rejeitada. Nunca mais você vai sentir insignificante, desanimado, desanimada, porque um grande profeta se levantou e ele está trazendo o seu milagre na sua mão. Eu profetizo sobre a sua vida. Pegue o seu cartãozinho, você que está na campanha, que eu quero abençoar a sua vida. Este grande milagre vai chegar na sua vida nesta manhã. O grande profeta se levantou entre nós. O grande profeta está trazendo para a minha vida e pela sua vida o nosso milagre. O seu projeto não ficou esquecido. Você não é esquecida. Aquela mulher de Naim se sentia rejeitada, esquecida, insignificante. Pode pegar o seu cartãozinho e vir até aqui à frente. Nós vamos orar. Estava sentindo cansada, esgotada,
insignificante, rejeitada. Mas Jesus moveu-se de íntima compaixão nesse momento e subiu ali a colina para curar o filho dela, para ressuscitar aquele filho. E Jesus, recanta lamanás, está se movendo de íntima compaixão e trazendo o seu milagre nesse cartãozinho que você escreveu. Leve para a sua casa o seu milagre, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida nesta manhã. Ergam as mãos para o alto assim para você pegar o seu milagre, a sua bênção. Eu profetizo o milagre de Deus chegando na sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ser com a tua igreja, Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Ser com os teus filhos que vieram aqui nesta manhã, Pai, em busca do milagre, e eles estão levando o milagre, Pai. Eu sei que o Senhor está colocando o milagre nas mãos do teu filho, e a igreja pode fechar as mãos para levar a sua bênção até o teu coração e dizer amém. Glória a Deus. Essas mesmas mãos agora vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Deus te abençoe, viu? Nós temos a tarde da libertação. Você que não pôde estar aqui nesta manhã, aguardamos você hoje à tarde. Deus te abençoe.